Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. Fernando Choque, é isso então hoje? É isso aí, mano. Pra participar do Manos Radio Show também, quem quiser, só me chamar no @Fernando Choque, né? Aí eu não acho. É o caminho mais rápido pra. Você acha pra que vir pra cá? Te chamar? É porque muita gente, eu queria participar do programa, queria dar entrevista, não sabe como é. Manda um hambúrguer, manda uma pizza e depois chama lá no @Fernando Choque. Você vai querer dizer que a nossa convidada te subornou. Claramente não, mano. Não vou entrar nessa. Tu vai querer pra fazer piadinha, vai querer dizer que a nossa convidada te subornou de alguma maneira. Mano, isso aqui é humor, mano. Eu sou um personagem, eu não tô nem aqui também, é melhor até ir embora. A mãe tá chamando. Esqueci a panela no fogo. Quem tá conosco aqui hoje? Está conosco hoje é a doutora Débora Zanini, que é a juíza da Vara de Execuções Penais aqui de Criciúma. Essa é a brincadeira que você fez com ela? Não tá deixando, né? Não tá deixando. Doutora... Ali fora ela pediu pra eu não chamar ela de doutora nem de senhora. Ela só passou essa... Mas doutora que eu chamo. Eu chamo de doutora. Eu vou aguentar o doutora, eu só não quero que ela me chame de réu nem solicitante. Fora isso. Débora, que prazer receber, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, mano. Obrigada, Fernando. Nem réu, nem solicitante, nem requerente, nem querelante, nem querelado. Tem tudo isso aí? Tem uma... Tem. Tá, mas tem diferença esses nomes aí? É tudo igual? Depende. Se for cível, se for crime seria réu, né? Tá, réu, acusado. Tá, você tá quanto tempo já como juíza? 23 anos. 23. Já conversamos algumas vezes, já batemos alguns bons papos, né, sobre essa história. Sempre bons papos, né? Mano, mas sempre. Assim, o que mudou, por exemplo, na Débora nos últimos 5 anos? Porque eu sei que você fez muitas escolhas para sua carreira, você toma decisões, você falou para mim que muitas coisas iriam mudar, você vira escritora, né? A Débora mãe evolui, né? A sua filha evolui, você tem uma presença com ela gigantesca, né? O que muda, o que tem mudado em você nos últimos anos? Eu acho que a gente tá sempre em evolução, né, mano? Eu lembro assim, há 23 anos atrás, quando eu entrei na carreira, nossa, eu lembro assim que eu não conseguia nem comer de tão nervosa, sabe? Mas nervoso que na hora de audiência, as coisas? Não, assim, estudando processos, a responsabilidade toda, porque imagina, eu fui juíza aos 28 anos, né? Relativamente jovem, digamos assim, né? E sempre fui mandada, todo mundo mandava em mim. Eu trabalhava no banco, o gerente mandava em mim, depois trabalhava no fórum como TJA, o juiz mandava em mim, a minha mãe mandava em mim, meu pai mandava em mim. De repente, eu era juíza e estava investida no cargo e eu estava com um cargo de comando e eu tinha que mandar. Sabe, isso é muito difícil, é uma transição assim absurda, você ter um estilo de vida e mudar totalmente. Então isso assim me deixava muito angustiada, casos novos, a responsabilidade de ter vidas, né, nas suas mãos, mas depois você vai se acostumando, vai estudando, vai evoluindo, os casos vão se repetindo e você vai daí encarando aquilo com mais naturalidade. Mas Débora, a responsabilidade, ela nasce no juiz junto com o cargo, a partir do momento que você senta, né, pela primeira vez ali não sei como é que é o nome da cadeira do juiz ali, tem um nome bonito? Não, é o tribunal ali. Tribunal. Primeira vez que você senta ali, você também é investida de uma responsabilidade que você, não que não tinha como ser humano, né? Mas é diferente. Como é que nasce isso também? Não, eu acho que já nasce com a gente a responsabilidade. Eu lembro, desde criança, sempre fui muito responsável. Aquela menina estudiosa, CDF. Você era ela? Nossa, total. Mas eu não era CDF chata, tá? Eu era CDF legal, que dava cola pra todo mundo gostava de sentar do meu lado. Choque corrupção. Agora a gente viu, ó. Viu? Prescreveu já, né, doutora? Já prescrito. Passou de 20 anos, tá prescrito. É 20? Eu achei que era 5. Não, depende. Crimes gravíssimos, 20 anos. É a prescrição 5 anos é pra caducar a dívida no Serasa. Isso. Pra, digamos, limpar o nome, entre aspas. Mas você era, por exemplo, aquela menina, gente boa, que todo mundo gostava? Era. Você era da turma, assim? Era, tipo, líder da sala, todo mundo gostava. Sempre mentira. Doutora Débora tem cara de ser da comissão de formatura. Organizava as festas da turma, fazia um churrasco. Não, até que na faculdade eu era mais quieta, assim, mais na minha, mais estilo estudiosa mesmo. Eu não era muito à frente, assim, das coisas da universidade. Até porque eu estudava em Tubarão, morava em Araranguá, então pra mim era tudo mais difícil. É um deslocamento terrível, né? Imagina. Mas sabe que eu gostava porque a gente pegava ônibus de estudante, eu trabalhava no banco naquela época, no Bradesco.
E trabalhava durante o dia. Você era o que, caixa? O que você era? Fui de tudo no banco, tudo. Eu entrei como escriturária no setor de cobrança, fui caixa, trabalhei no setor de investimentos financeiros também, fiz de tudo. E eu tenho quase 100 anos, mano. Pois é, eu tentei fazer uma conta aqui, mas não consegui. Não bateu, melhor o resultado não bateu. Melhor não fazer, eu durmo no formol, tá? Não, brincadeiras à parte. Trabalhei no banco, mas eu entrei com 16 anos no Bradesco, bem entendido, né? Era bem novinha. E trabalhei no banco 9 anos, daí passei para TJA, técnica judiciária auxiliar, para o Fórum de Criciúma. O que é essa técnica? O que você faz? Você junta o processo com o juiz? Na verdade, na época não tinha nada virtual, era tudo papel. Então eu juntava petições dos advogados, fazia conclusão para o juiz, depois o juiz me chamou para fazer audiência com ele, então eu digitava a audiência. Na verdade, eu comecei com máquina de escrever, meu Deus, olha só. Eu também. Máquina elétrica, tá? Mas bem Olivete elétrica que apagava. Mas assim, tipo, um mês depois já mudou pra computador. Débora, não perdia papel, né? Esse negócio de 1 milhão de folhas, de petições, e você não perde algumas coisas? Às vezes perdia, daí tinha que fazer restauração de autos. Mas era raro, assim. Tá, mas tudo tem cópia? Tudo é feito cópia? Como é que é? Tinha cópia. Então, por exemplo, vamos que um processo extraviava, alguém perdia um processo, tempo de processo físico, né? Então, o que? Uma pilha? Que é uma mesmo? Perdia um processinho lá. Daí o que acontecia? Daí o juiz instaurava um procedimento de restauração de autos. Daí chamava as partes, né? Porque as partes normalmente têm cópias, né? E daí fazia a restauração. Daí as partes do processo juntavam as cópias que tinham e faziam um processo novo a partir das cópias. Nossa, hoje em dia tá tudo diferente, tudo muito melhor. Quem era o juiz quando a senhora entrou nessa função? Eu comecei a trabalhar eu trabalhei com 2 juízes, o Jorge Luiz Costa Beber, que agora ele é desembargador aposentado, com a Maria Auxiliadora, que também já se aposentou. Trabalhei com alguns juízes também substitutos. O Paulo Henrique Moritz também, que trabalhava no Cível aqui. Acho que foram esses, assim, que eu trabalhei mais diretamente. Conheci a senhora vários. Chegou a ser como juíza contemporânea de algum deles, ou quando a senhora entrou eles já tinham saído? Eles já estavam indo para o tribunal. Estavam já num patamar mais elevado, e eu fui trabalhar fora também. Eu fiquei 3 meses. Quando eu passei, eu fiquei 3 meses em Florianópolis, trabalhei lá. Depois eu vim para Araranguá. Fiquei Araranguá, Sombrio, Turvo, ali substituindo ali no sul, que foi assim bem legal. Depois de 3 anos eu entrei na carreira mesmo, fui para Anchieta. Tá, da carreira onde você escolhe. Isso, que daí você sai do cargo de substituto e vira juiz de direito com a sua vara. Te mando onde você quiser. Substituto vai indo, faltou um juiz lá, ficou doente, tu vai lá fazer aquela audiência. O juiz lá pegou férias, vai lá no lugar dele. Mas eu imagino, Débora, que o juiz substituto ganhe uma inteligência muito grande, porque você vai acabar fazendo de tudo, coisas que joga nas 11, né? Você vai chegar lá, pegar processo pelo meio, pela metade, eu imagino que tenha tudo isso. Eu brinco que quando a gente passa por comarcas onde tu substitui vários juízes, ninguém mais te pega, porque daí tu vai lá, faz um processo criminal, faz uma audiência criminal, faz um processo civil, enfim, vai em tudo, né? Outras comarcas, comarca grande, comarca pequena, por exemplo, Sombrio, eu fiz o meu primeiro júri, né, em Sombrio. Quem me ajudou muito em Sombrio foi meu colega Pedro Aljor, que faleceu. Querido Pedro. Era teu amigo, né? Poxa vida, agora? Era o meu melhor amigo, assim, da magistratura, foi meu primeiro e melhor amigo. Algumas foi o grandes Pedro entrevistas eu fiz com ele. Ele é fantástico. E eu lembro que o meu primeiro júri, ele me ajudou. Eu tava morrendo de medo, assim, Pedro, por favor, me ajuda. Daí ele me ajudou na aquisitação e tal. Trabalhávamos nós 2 em Sombrio. E ele tinha uns 2 anos a mais de magistratura que eu. Eu era substituta entrando, ele tinha recém-entrado na carreira em Sombrio. Mas daí já tinha uma experiência, já tava, né? Mais confortável. Ele é fantástico, né? Era fantástico, e essa época aí de 2 anos é quando a gente acha que é melhor que todo mundo, tá bom também, né? Não, e ele assim, ele era uma sumidade, assim, era fora da curva, como dizem. E daí a gente dividiu os processos em Sombrio. Ele ficou com todo o cível
E ele não gostava do Crime da Família. E eu gostava do Crime da Família. E daí eu fiquei com Crime e Família. Mas por que você gosta do Crime da Família? Porque eu gosto de confusão, né? Eu gosto de confusão. Tu gosta de treta, você gosta de coisa. Tá. É tipo a Regina Volpato com formação. O que é? O Alô Cristina. A Cristina Rocha que fez concurso público. Essa aí. E daí foi uma divisão perfeita, assim. Então ele tocava muito bem o civil, eu ia pra família e pro júri. Eu acabei fazendo júri lá. E meu primeiro júri foi muito emblemático. O promotor do meu júri foi nada mais, nada menos que o Marlon. O Marlon era promotor na época. O Marlon veio aqui, imagina. O Marlon, vocês não têm noção, ele era muito fera em júri, não tinha quem pegava ele em júri. Ele incomodava. Maravilhoso, assim, ele sabe aquele promotor mesmo que atua no júri, porque o júri é um pouco de atuação, né? É meio de filme, assim. E ele realmente atuava, e foi meu primeiro júri. Ele foi o promotor e a advogada de defesa, nada mais, nada menos que a desembargadora Salete Somariva. Pô, só pegou. Nossa, mas só fera, assim, eu ali, né, recém-passada, meu primeiro júri, assim. Era do que esse caso? Você pode falar? Posso, sim, até é bom comentar que a gente pode falar dos casos, porque são casos públicos, né? Tem gente que fala, você escreveu um livro, contou histórias, não tem ética. Não fere ética nenhuma, porque os processos são públicos, né? O que eu não posso falar é segredo de justiça, é isso? Exatamente, segredo de justiça não podemos falar, porque segredo de justiça envolve muitas vezes criança, crimes sexuais, vara de família, violência doméstica, daí não se pode falar, mas crimes no geral se pode falar. Tá, esse primeiro foi qual daí? Esse foi um caso que aconteceu em Sombrio, eram pessoas até conhecidas, foi um assassinato que teve lá. E foi assim, com requintes de crueldade, então foi um negócio bem sério mesmo. Bom, tanto é que a advogada era a Salete Somariva, né, na defesa. E foi assim, um caso bem complicado, sim, de muita repercussão na época, há 20 e tantos anos atrás. Foi esse caso que teve uma prisão recente agora? Não. Esse já, inclusive, já na época foram condenados, acho que até já cumpriram a pena, que já se passaram mais de 20 anos, mas era um caso bem difícil. E eu lembro que o Pedro Aljor tava lá, ele ia lá de vez em quando lá, me espiava lá no júri, tá tudo certo, precisa de ajuda? Não, tá tudo mas certo. O júri desse quantas horas? Quantos dias? Esse a gente começou de manhã, virou à noite, assim, terminamos de madrugada. Até que foi relativamente rápido. Mas por exemplo, você para dormir, Débora, porque chega uma hora que qualquer ser humano precisa desligar a mente, isso é impossível esse não precisou, porque assim, não chegou a virar à noite no outro dia, mas assim, tem que parar pra almoçar, tem que parar pra ir no banheiro, né? Tudo, pô. A gente faz a advertência para os jurados que eles não podem se comunicar entre si, não podem conversar com ninguém. Tanto é que a gente faz os cafés, o almoço, a janta, todo mundo junto. Vamos todo mundo almoçar. Mas o jurado não pode falar um com o outro? Não. Olha aí, Choque, tu nunca ia ser jurado. Do jeito que tu fala. Eu ia pedir. Do jeito que tu fala. Eu ia perguntar como é que eu faço pra entrar. Nossa. Eu já queria fazer um grupo do WhatsApp com a galera. Nossa, já marcar um happy hour com o pessoal. Inclusive, júris já foram anulados, porque os jurados ficavam se cutucando, se cochichando. Porque assim, a decisão, o júri, eles são os juízes, eles são os absolutos ali, eles têm que decidir com a convicção deles de acordo com as provas. Então, se eles começam o que tu acha? Será? Vamos condenar, vamos absolver. Não é como nos Estados Unidos, que fecha todo mundo, tem a salinha, eles debatem, não. Ali, o juiz faz a aquisitação depois, no final, e eles vão votar secretamente. Esses jurados, esse júri, eles são intimados, né? Eles são chamados para... São pessoas do povo que são escolhidas aleatoriamente, assim, existe uma lista anual dos jurados, com, sei lá, mil e poucas pessoas, assim, enfim, tem uma lista de pessoas da comunidade, professores, comerciantes, bancários, advogados até não tanto, porque pode meio que influenciar, sim. Mas assim, pessoas, até donas de casa, mas bancários, que são escolhidos aleatoriamente, ninguém se inscreve, né? Não posso chegar lá no fora de ano. Não, são escolhidos aleatoriamente, que o juiz do tribunal do júri que faz essa lista anual. Daí chega uns dias antes do júri, é feito o sorteio de uma quantidade X. Um sorteio mesmo. Sorteia uma quantidade X de jurados, depois vai lá no dia e sorteia daí os 7.
jurados. Você vai daí no dia que escolhe. Sorteia um número maior e depois no dia. Todo mundo se apresenta, Débora, aí chega todo mundo espera lá e aí escolhe isso? Daí eles ficam lá, aquela turminha que foi, por exemplo, uma turminha lá foi. Sei lá, 20 e poucos. 20 e poucos lá foram escolhidos, eles estão tudo lá esperando. Daí o que o juiz faz? O juiz pega o papelzinho, tira, mostra silenciosamente para a acusação e para a defesa. Cada um pode recusar 3, porque eles estudam antes os jurados. Geralmente eles não gostam muito de mulheres no júri, que diz que as mulheres são mais rígidas, né? Os advogados não gostam muito de mulheres. O homem é mais influenciável, como é que as mulheres são mais rígidas no tribunal do júri. Daí pode haver a recusa, de tal jurado, Mas não precisa, por exemplo, a defesa quanto não precisa explicar por que não quer. Só diz não quero. Só faz assim, não. Não fala não diz nem o nome para não constranger. Não diz nem o nome, a gente mostra assim o papelzinho, né? O juiz que faz isso? É o juiz. É o juiz. No caso da Elisa Samúdio, do caso Ioki, teve alguma situação também porque o júri era composto por homens, né? E a defesa dela queria que tivesse mais mulheres Era o contrário? Júri. Teve alguma situação envolvendo a história de homem e mulher. Aí disseram claro, né? Disseram que a culpa da acusação dela, da condenação dela foi do machismo e não do crime que ela cometeu. Isso é narrado naquele documentário que saiu no ano passado sobre a história dela. Talvez porque o caso dela tem envolvido supostamente violência doméstica, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Talvez, tem essa lógica, assim, que pode recusar, pode não recusar. Doutora, falando desses casos emblemáticos, recentemente o Alexandre Nardoni pediu a regressão da pena dele porque ele disse que trabalha e leu livros na cadeia, alguma coisa assim. Remissão. Remissão. E o que a senhora acha sobre essa situação, não necessariamente sobre o caso dele, para não constranger a senhora nessa situação, mas o que a senhora acha sobre essas diminuições de pena que a gente tem na nossa lei? A remissão funciona assim, do livro, por exemplo, né? São vários tipos de remissão. Tem remissão por estudo, remissão por trabalho, remissão por leitura. Por exemplo, o cidadão ele pode ler um livro por mês. Se ele ler um livro por mês, fazer a provinha. Resenha? Ela tem uma resenha? Tem, faz a resenha, tem a professora que corrige, e ele passando daí na resenha, ele abate 4 dias de pena. Isso tá na legislação. Se ele trabalhar... mas só pode um por mês. Só pode um por mês, senão ele lê um livro por dia, daí vai... Só que ele devorava uma biblioteca numa semana. Não, justamente, a legislação permite... Só vamos deixar claro que eu não vou ser preso, tá, mano? Não, tu largou isso aí, tipo assim, Esse é o cara que eu conheço que lê muito. Tá. Se for também, já vou prestar o atestado. Tenho esses livros que eu li antes. A legislação permite, então, um livro por mês e abate 4 dias de pena. O trabalho, por exemplo, se ele trabalhar a cada 3 dias trabalhados, abate 1 dia de pena. Então, por isso todo preso quer trabalhar, porque até é bom pela ressocialização. Então, o objetivo hoje do departamento é criar postos de trabalho para todos os reeducandos, seja porque eles se interessam pela remissão e seja também porque eles querem aprender algo, Débora, né? Mas olha só, você falou, nesse trabalho já estava ferrado. Mas olha aqui, você falou 2 palavras lindas, né? Ressocialização e remissão. São palavras muito bonitas. Mas dá pra gente acreditar em ressocialização de verdade no Brasil? Então, considerando o índice de reincidência, que aí é mais de 70%, a gente vê que tá difícil a ressocialização. Mas tem casos, sim, possíveis. Eu já vi casos aqui em Criciúma possíveis de ressocialização. Pessoas que foram presas e que depois, através do trabalho, foram trabalhar em empresas daqui de Criciúma, e o dono, o empresário, gostou tanto da pessoa que quando a pessoa saiu do presídio, contratou. Caraca. Então assim, acontece. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. A questão da condenação não é só punitiva. Claro que tem que punir. O cidadão cometeu um erro, ceifou a vida de alguém, cometeu um desatino, roubou, furtou, ele tem que pagar por isso, né? Ele tem que dar a retribuição, ele tem uma dívida com a sociedade, ele tem que pagar essa dívida com a sociedade. Então, ele vai preso. Mas, a par disso, ele tem que ser oferecido maneiras dele melhorar de vida, porque ele vai voltar para a sociedade. A gente não tem prisão perpétua, né? Então, um dia ele vai voltar. Cedo ou tarde ele volta. A pena máxima é 40 anos.
Hoje em dia, aumentou de 30 para 40. Tá. O pacote anticrime aumentou para 40 anos, mas só de crimes cometidos de 2020 para cá, né? Tá. Crimes anteriores a 30 anos. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar saindo. Tem progressão de regime, ele vai pro regime aberto, né? Então, ele dificilmente vai ficar 30 ou 40 anos preso. O único caso que eu lembro no Brasil que ficou preso 30 anos, na época eram 30 anos. Vocês lembram o bandido da luz vermelha? Sim. Ele pode até que tenha tido mais... Apagaram a luz dele quando ele saiu, né? Então, ele não ressocializou, vocês lembram, né? Não teve como, né? Ele ficou 30 anos preso, Apagaram a luz, foi essa que tu veio. Então, tá. Ficou preso 30 anos, a pena máxima na época. O juiz teve que soltar, porque tinha que extinguir a pena, não podia deixar mais. Não tem como. Legalmente não teria como deixar. Ele saiu e aprontou e fez confusão lá e acabou morrendo, né? Enfim. Como recentemente aquele Pedrinho também, o Pedrinho Matador, que até fez famoso, ele virou podcaster depois, ele fez um podcast para falar sobre os crimes dele. Meu Deus. Ele também foi assassinado por causa de uma confusão antiga que ele tinha, né? Então É muito rastro, né? Um cara desse, ele deixa um rastro gigantesco. Porque tem alguns que fazem parte de facção criminosa, né? Que estão jurados de morte já pela facção criminosa. Então, a hora que saem, acabam sendo pegos, né? E para sair de uma facção criminosa não é fácil. Até eu conto isso no meu livro. Como é que é o título? Pague para entrar... Não. Peça para entrar e pague e reze para sair. Porque pague e reze. Pague e reze para sair. Por quê? Para entrar numa facção é coisa mais fácil, é só pedir. Agora, para sair, você vai ter dívida, você tem que pagar dívida de dízimo, ou você vai ter que pagar uma missão, assassinar alguém, por exemplo, uma missão da facção. Que daí é a prova para você sair. Um exemplo, né? John Wick é a prova, ele saiu. Você viu o John Wick já? Sim. Ele é um bandido, só que, viu? Saiu. Pagou pra sair da facção lá. Eu não assisti ainda. Tu não assistiu John Wick, Choque? Eu vou pedir desculpa aí que não assisti ainda. Não, mas dá um exemplo. Ou pagar uma dívida financeira, ou uma arma, por exemplo. São várias situações assim, você quer sair da facção, ok. Então você vai ter que dar isso pra nós, isso, aquilo. Mas o que? Muita grana, você já viu? Em termos de valores, eu nunca vi, assim, eu nunca vi valores determinados. Mas pode acontecer deles cobrar dinheiro, ou uma arma, ou uma missão. E ele vai ter que entrar para a igreja. Por isso que eu falo, e reze para sair. Tem que entrar para a igreja. Ele tem que entrar para uma igreja, se converter e nunca mais cometer nenhum crime. Por quê? A facção exige isso? A facção exige isso. O título é peça para entrar, pague e reze para sair. Isso mesmo. Isso mesmo. A facção exige que ele entre para uma igreja. Ele tem que entrar para uma igreja, se converter e nunca mais cometer crime nenhum, levar uma vida reta. Se ele chegar a cometer algum delito e a facção souber, ele é morto. Doutor, eu trabalhei um tempo num projeto social que fica num bairro vulnerável aqui de Criciúma. E eu achava estranho porque às vezes era o projeto social era mantido por uma igreja. E às vezes eu ia pregar na igreja, alguma coisa assim, eu via que tinha gente que ficava na calçada assistindo ao culto, né? E aí eu estranhei isso. Tipo, por que as pessoas não entram? Elas estão assistindo, não é curioso que passou na rua. Eles param, ficam durante o período inteiro ali fora. E aí me explicaram que é porque eles não tinham autorização para entrar, porque eles ainda estavam na facção. E aí eles não podiam entrar porque a facção diz, não, vocês não prestam para a igreja. São dignos de então vocês não atrapalhem a igreja. É uma situação assim. E a gente tinha também algumas histórias de pessoas que deixaram a facção e estavam congregando na... Vamos falar disso na volta, Fernando Choque? Vamos falar na volta. Quem está conosco aqui hoje? Vai. Doutora Débora Zanini, juíza da Vara de Execuções Penais. É isso, a gente já volta aqui no Manos. É o Manos, aí eu não sei, hoje é o Law Show. Law Show, a gente já volta. Voltamos, Fernando Choque, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a lei nos conecta, é isso? A lei nos conecta. A justiça nos conecta. Tá bom, bonito, quem tá conosco hoje aqui? Doutora Débora Zanini. Doutora Débora Zanini, contando histórias, escritora, juíza,
Que mais? Tá. Mãe. Vamos longe. Mãe. Ela é mãe de pet. Influencer. Tem 2 gatos. Tem gato também? Tenho 2 gatos. 2 gatos, tenho tá. 2 gatos. Influencer, a juíza influencer. A nossa juíza, né? A juíza que tá em tudo. A gente já conversou várias vezes sobre isso, Débora. Você tava falando da história que você tem uma história pra contar, a história da Rosemary e o Sapo João. Uma história que tá no meu livro. Tá no meu livro. A Rosemary e o Sapo João. O nome dela é Rosemary mesmo, inclusive ela me autorizou a colocar o nome dela. Autorizou, e ela é feliz da vida que ela tá no meu livro. E ela carrega, hoje ela já está solta, ela carrega o livro pra cima e pra baixo, que eu dei um livro de presente pra ela e fiz uma dedicatória, ela carrega pra cima e pra baixo, mostra pra todo mundo dizendo que ela é minha amiga. Mas foi você que julgou ela? Eu que julguei ela. E ela me adora. Que mundo, é curioso, né? Isso é muito curioso. Tá. Mas a Rosemary, ela ficou no sistema. Ela tem 47, 48 anos. Ela ficou mais da metade da vida dela presa no sistema prisional. Ela começou muito jovem. Ela era uma pessoa normal, comum, e começou a vender drogas. E começou a ganhar dinheiro com drogas. E começou a ficar feliz, virou uma comerciante de drogas. Só que a gente sabe que nesse meio as pessoas ganham, mas gastam muito, né? E ela acabou indo presa. E ela era condenada, ia presa, voltava a ser solta, ia presa novamente. E a última condenação fui eu que condenei ela. Tudo por tráfico? Tudo por tráfico. Tudo por tráfico. E ela acabou sendo presa, né? Eu fiz a condenação dela e depois a execução penal dela. Só que como ela era tão acostumada no sistema, e ela era assim... ela conhecia todo mundo no sistema prisional, imagina a vida toda no sistema, né? E ela virou presa regalia. Ela fazia serviços, pequenos concertos dentro da unidade prisional. Limpeza, concertos. Então, ela não ficava dentro das celas 24 horas. Tinha certa liberdade. Ela tinha aquela liberdade intramuros, né? A liberdade intramuros, e ficava ali fazendo aquele servicinho doméstico. E lá na penitenciária feminina fica na zona rural, né? Você sabe onde fica? É Vila Maria, eu acho. Não sei, é Vila Maria. Eu não sei qual é a região, mas eu sei. Então lá aparecem bichos, aparece cachorro, aparece sapo, aparece até cobra. E apareceu um sapo. E ela ficava muito sozinha e ela capturou esse sapo. E conversava com esse sapo. O sapo era o amigo dela e o confidente dela. Era o tal do Sapo João. Levou pra cela, tudo? Tudo. E como tinham vários sapos, ela queria identificar o sapo dela. Então, como é que ela fazia para identificar? Ela colocou, sabe aqueles lacres plásticos que puxa, assim. Esse que puxa, e ela colocou na perna do sapo um lacre, esse lacre plástico, e puxou demais. E cortou a perna do sapo. Sei que o sapo amputou a perna do sapo. Daí sei que o sapo acabou morrendo. Depois ela ficou super triste que o sapo de estimação dela tinha morrido. Não foi julgada por assassinato. Não teve. Crime ambiental. Mas não é só isso. Ela pegou uma cobra. Apareceu uma cobra e colocou uma cobra dentro de uma garrafa PET que tinha por lá, e sei que daí descobriram que ela estava com essa cobra, daí a coisa encrespou um pouco, né? Daí encrespou, daí mandaram ela jogar a cobra fora, ela acabou jogando a cobra fora. E apareceram cachorros também lá na penitenciária. E os cachorros eram tratados, né, pelas agentes prisionais e tal, e ela se afeiçoou aos 2 cãezinhos, era o Alvará e a Sentença. Ela colocou o nome. Um era Sentença, outro era Alvará. Daí, quando ela alcançou o regime aberto, até que fui eu que concedi o regime aberto, então ela ficou muitos anos presa e tal, eu concedi o regime aberto, ela levou os cãezinhos embora. O Alvará e a Sentença. E aí caiu por furto. Não, ela teve várias reincidências, né? Ela foi solta na primeira vez e voltou a... daí? Sim, drogas, umas 3, 4 vezes. Depois disso ela ainda... Não, agora não. Agora ela tá com ela falou pra mim que agora ela ia só trabalhar, ter uma vida reta, que ela ia ser uma pessoa do bem, ia trabalhar, e realmente ela tá solta já há uns 3 anos, mais ou menos, nunca mais se ouviu falar nada. A história dela assim. É massa, cara. Eu lembro, ela teve um problema de visão, né? Ela, né? Isso. Ela nasceu com problema de visão, e aí foi adotada, a família meio que devolveu. E ela foi pra outra família. Começou a enxergar do nada, foi curada meio que... a história dela é uma história bem assim, bem emblemática. Mas as histórias eu imagino que muitas te motivam.
Eu acho que, né, independente, se é um ser humano, você não consegue descarregar 100% da humanidade quando senta na cadeira, mas algumas imagino que trazem revolta para você, mas outras te motivam, né, Débora? Motivam, assim, tem histórias até bem curiosas, bem engraçadas, assim, que a gente vê no dia a dia, aprendizados também, a gente aprende muito, assim, com as histórias, com o próprio sistema prisional, porque é um mundo à parte. É um mundo, é um submundo, enfim, como a gente quiser classificar, mas é um mundo à parte, é um mundo paralelo, né? Coisas que você vê lá, você não vê na vida real, entre aspas, lá é um outro mundo. E as pessoas se acostumam com aquilo. Mas você tem que conhecer esse mundo? Você tem que visitar um presídio? Você tem que entender eu tenho que entender, tenho que visitar. Eu vou todo mês. Você come no bandejão lá com eles? Como. Vamos lá, vou pra ver o que eles estão comendo. Então, eu vou lá todo mês, eu vou nas 3 unidades prisionais, na feminina, na sul e no presídio. É obrigação legal. Eu tenho que ir no mínimo uma vez por mês. Isso é obrigação legal. E eu vou, mas eu já vou de manhã e já fico, né? Já almoço, porque daí eu vejo como é que tá a comida, porque se alguém reclamar da comida, eu digo, não, comi, eu mas sei. Mas você fala que vai ou não? Ou você vai de surpresa? Você fala que vai, dá pra dar uma arrumada na casa, né? Eu aviso um dia antes. Um dia antes, tal, até porque é um esquema difícil pra entrar, né? Tem questão de segurança também, imagina. Tem a questão de segurança, daí eu chego com o meu carro lá, tem a guarita e tal, então eles já estão avisados que eu tô chegando. Até porque muitos que estão lá estão por sua causa. Não quer dizer, por causa deles, né? Com o seu intermédio, né? Exatamente. Mas não dá tempo de arrumar a cozinha, essas coisas, sei lá, não dá tempo de um dia pro outro, não dá tempo. Até porque a cozinha, ela é muito organizada e cada unidade tem 2 nutricionistas, o Estado paga nutricionista, então é tudo muito bem balanceado, a comida, ela é bem feita e é uma comida boa, eu te digo porque quando eu vou lá eu como a comida, eu sempre brinco, eu digo que o feijão de lá é muito bom. É bom, né? Sabe aquele feijão que fica desde as 5 horas da manhã cozinhando bem grosso, devagarinho, caldinho grossinho ali, então, a comida é boa, claro, não é um restaurante 5 estrelas, não tem nenhuma iguaria, mas tem o básico, tem arroz, tem feijão, uma proteína, sempre tem um tipo de carne, normalmente é frango ou porco, às vezes tem carne de gado, mas é mais raro, carne de panela, assim. Tipo assim, um preso vegano, dá pra ser ou não? Daí ele não come a proteína. É vegano. Sou vegano, fui por ele. Daí ele vai ter que pelo menos ser vegetariano. Pelo menos ele vai ter que mudar pra ser vegetariano. Passou do portão, mano. Eu não como feijão, mano. Acho que eu vou dizer, troca o meu feijão por macarrão. O choque não gosta. Não vai acontecer. Isso não vai. O máximo que pode acontecer é o preso vegano ou vegetariano não comer a carne e dar pro colega uma porção de carne dele, é o que pode acontecer, ou trocar, pega o feijão do colega e dá a carne em troca, isso, né? Débora, a gente falou de ressocialização, né? Você acredita que todos mereçam ter uma segunda chance? Depende o crime, depende a situação, depende a índole, depende da personalidade da pessoa, porque eu acho assim, a pessoa pode errar, todo mundo pode errar, num desatino, numa loucura, acontecer um problema e a pessoa errou. Mas tem que ver a personalidade da pessoa. Se ela tem uma boa personalidade, se ela assimilou aquele erro, se ela aprendeu com aquele erro e vai dar a volta por cima e vai virar uma pessoa melhor. Porque a gente vê pessoas que têm a personalidade desviada, né? Pessoas que tu vê até um certo olhar de psicopatia. Então aquelas pessoas eu acho bem complicado, dependendo até do crime que cometeram, né? Esses crimes aí os hediondos, emblemáticos, né? Então tem pessoas que eu acho que não vai ressocializar, que não vai acontecer. Você é a favor da pena de morte? Então, essa é uma questão muito tormentosa. Para todo mundo, acho que... É uma questão, eu já fui contra, já fui a favor, eu tô sempre repensando essa situação. O que eu penso hoje? Depende de quem tá na sua frente, né? Não. Depende da história, eu acho. É assim, ó. No início da minha carreira, eu era sempre contra. A questão. Você chega cheia de sonhos, de ilusões, recém-passada no concurso, aquela coisa vai mudar o mundo, vai ter um mundo melhor. E depois você vai vendo que as situações vão complicando. E uma vez eu era a favor da pena de morte, e num caso específico, estupro de criança seguido de morte. Que eu achava assim que uma pessoa que faz esse tipo de coisa não teria como ressocializar.
Não teria, me colocando até no lugar de um pai, de uma mãe, de um parente, né? Que é uma situação gravíssima. Que não é um crime cometido num desatino, né? Usando a expressão que a senhora usou. Exatamente. Não tem como, sem querer, quando eu vi, aconteceu. Não, é questão de personalidade, de maldade, de ruindade, né? Hoje eu estou repensando um pouco essa situação. Eu acredito que a prisão perpétua, ela vai atingir melhor essa finalidade. Porque o que seria o objetivo da pena de morte? A pessoa não voltar mais para a sociedade, né? Teoricamente seria isso. A pessoa não tem jeito, não vai ressocializar, é um psicopata. Se voltar para a sociedade, vai cometer crime novamente. Então, essa pessoa não tem jeito. Se essa pessoa não tem jeito, então admitiria-se a pena de morte. Mas eu acho que a prisão perpétua hoje, amadurecendo, analisando e pensando melhor, a prisão perpétua ela vai atingir essa finalidade. A pessoa não tem jeito, não tem jeito de voltar para a sociedade. É uma pessoa de personalidade desviada, é uma pessoa que vai cometer outro crime, que não vai ressocializar de jeito nenhum. Então, faz a prisão perpétua. Mas, doutora, a partir desse princípio, uma análise que veio agora que não tinha vindo para mim nunca, né? A prisão perpétua não é uma tortura eterna para esse... Não cai quase como uma tortura para ele? Eu já pensei nisso também. Porque o que é pior? O que é pior pro detento? Saber que ele vai ficar preso pro resto da vida ou saber que ele vai morrer? É um tormento eterno, né? Quer dizer, o que é pior? O que seria pior para mim, para você? O que seria pior? Saber que eu vou ficar preso o resto da minha vida ou saber que eu vou morrer? Porque a gente nunca esteve no corredor da morte, a gente não sabe o sentimento da pessoa, né? Deve ser também uma coisa horrível, né? Então, eu acho que como juíza, né? Eu não me sentiria bem em assinar uma sentença de morte. Porque é fácil pro cidadão comum falar, não, tem que ter pena de morte, morre mesmo, cometeu tal crime. Mas quem é que vai assinar essa sentença de morte? Quem é que vai executar? Né? Pro profissional do direito é uma situação muito difícil. Pode parecer estranho, mas até mesmo e aí eu digo execução final mesmo, né? Quem vai fazer a execução vai ser o carrasco. O carrasco, né? Vai ser o carrasco. Ele também não é uma coisa fácil, né? Imagina. Porque agora, quando eu vejo um caso emblemático, como o que a senhora falou, um estupro de criança, alguma coisa assim, aí eu penso, se eu encontrasse com esse cara, eu mataria ele. Mas a gente, na maioria esmagadora das vezes, a gente não tem essa coragem, mesmo sabendo quem tá ali, né? Porque eu acho que o ser humano normal, livre de ruindades e maldades, ele tem um filtro, né? Então seria difícil até achar esse... Sim, com certeza. Ou possivelmente até esse carrasco talvez tenha que ter na verdade, você forte. Tem, né? Teoricamente, você tem autorização para matar. É isso aí. Dizer, é um homicídio? Você ganha autorização para matar alguém. É um homicídio, pensando bem. Dentro da lei, né? E será que não é uma vingança? Porque ele matou, então ele vai ter que morrer também? Não agora, seria uma retribuição? Uma prisão perpétua não seria um inchaço do sistema carcerário? A gente reclama tanto dessa situação que as celas estão cheias, o próprio investimento que sai dos nossos impostos para sustentar um criminoso apenado, né? Esse é um argumento contra a prisão perpétua e a favor da pena de morte, porque daí vai ter o inchaço do sistema, vai ter o gasto para a população. Mas será que justifica matar alguém, né? Uma pena capital, será que justifica? A gente está voltando naquela lei de Italião, já ouviram falar? Olho por olho, dente por dente, né? Que furtava um negócio, perdia a mão, né? E os estupros de antigamente, o cidadão era castrado. Tem uma sentença de 1800 e pouco. Se procurarem na internet, se eu não me engano, o título é Capa Dura Macete. Nome da sentença Capa Dura Macete. É uma sentença real do Brasil, do tempo do Império, que uma mulher, olha só que curioso, uma mulher, ela foi estuprada, mas a vítima não foi ela, a vítima foi o marido dela. Então, assim, a mulher do Chico, eu não lembro mais o nome dele, mas enfim, olha como a sociedade era tão machista que a mulher que foi violada, ela não era a vítima da história do crime.
a vítima era o marido. A mulher do fulano, da mulher do fulano de tal, a vergonha pro fulano de tal. A honra dele foi atingida porque a mulher dele foi estuprada. Caraca, e daí teve a sentença de castração do cidadão que cometeu o delito. Mas nessa situação, claro que a gente ainda vai voltar muito. Procura na internet, vocês vão achar. A gente vai voltar muito mais no tempo, mas as religiões, os padrões ali semitas, né? As religiões como o judaísmo, o islamismo, eles têm em alguns pontos uma condenação para estupro que, assim, se a mulher for solteira e for estuprada, a condenação é o casamento. É o casamento. Nós temos nós temos um estupro na Bíblia que é narrado em Gênesis capítulo 35 a 37, que a moça é estuprada e aí os irmãos vão até a casa do estuprador e dizem: tá aí, como é que tu vai resolver o problema? Não, resolve, eu caso com a irmã de vocês. E aí eles casam. E aí, aí a família faz o casamento, mas os irmãos acabam matando o estuprador depois. Então, isso acontece muito. Tá se a moça é solteira, tem o casamento. A condenação pro estuprador é casar com ela. Se ela é casada, a vítima sofre. Aí a mão dele, a vida dele fica na mão do marido. O marido pode escolher pegar esse cara como um escravo ou cobrar um valor dele que é 30 moedas de prata, uma coisa assim. Agora, que era o valor da honra de uma mulher. Agora que absurdo, né? Que absurdo, quer dizer, a mulher ela é punida duplamente, né? Sim. Não, eternamente. Eternamente. Né? Então, além de ser estuprada, ela vai ter que casar com o agressor para teoricamente limpar o nome como se ela fosse a culpada. Isso. Como se ela fosse culpada, em vez de vítima, ela vira culpada, porque ela deu aso ao crime. Não, isso realmente é um absurdo, né? Ainda bem que a legislação mudou, né? Com certeza. Doutora, a nossa legislação tem que mudar muito ainda, em muitos casos, você acha? Tem muita coisa que... Eu acho, assim, em alguns pontos ela tem que mudar, assim, muitas progressões de regime para crimes hediondos. Por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade, fiz o meu concurso, eu lembro que alguns crimes, como o tráfico de entorpecentes, a pena era cumprida integralmente em regime fechado. Era proibida a progressão de regime. E depois tudo foi ficando mais brando. Foi possível, então, a progressão de regime. Hoje nós temos aí progressão, dependendo do crime, 20%, 25%, 2/5, 3/5, se é hediondo. Então ainda existe a questão do permissivo para evitar uma prisão perpétua, né? A própria tipificação do tráfico mudou bastante, né? Mudou. Porque antes tu tinha que ter uma quantidade substancial de drogas, hoje já tem essa história de alegar que é para uso, para consumo. E aí vai diminuindo. Isso é vai muito, tendo essa questão de diferenciar tráfico de uso é muito subjetiva, até está em votação no Supremo agora, né? Para tipificar qual é a quantidade que é uso e qual a quantidade que é tráfico. Só que eu acho assim meio temerário, porque, por exemplo, um cidadão está vendendo droga em um bairro aqui da cidade, vamos, né? Vamos citar aí um bairro qualquer da cidade. Tá ali vendendo droga. Vamos que ele tá com 1 quilo e vende tudo. Dele é pego com 2 gramas. Sim. E daí? E tudo que ele vendeu, né? Então é complicado. Eu acho que tem que ver as circunstâncias. Nesses programas de polícia 24 horas, eu assisto bastante esses negócios aí, e eu acho estranho, sempre que a polícia faz uma batida numa boca de fumo, o cara tá com pouca droga. E aí eles explicam, ele tá com pouca droga porque ele pode alegar que é para consumo. Mas aí o que ele faz? Ele fica com 2 buchinhas de droga, ele vende uma, tô presumindo. Aí o cara vem e entrega uma só pra ele. Entendi. Faz uma muito mais, uma reposição muito mais frequente, frenética quase. É um estoque ABC. Eles fazem um estoque ABC. Faz um estoque bem pequenininho e aí o repositor tá sempre trabalhando ali. O sistema formiguinha que eles falam, né? O formiguinha, né? Débora, que vai de pouquinho em pouquinho. Eu já perguntei pra você já foi enrolada por vagabundo? Acho que sim, já devo ter sido. Mas assim, já acabou uma audiência e falou assim, e quando você dormiu, assim, botou a cabecinha e você falou assim: ele me enganou. Já aconteceu? Né? Não, isso não. Eu sempre fiz tudo com muita convicção, assim, com muita certeza, sabe? Com muita convicção. Mas o choque também faz tudo com uma certeza absoluta. Calma, mano. Nem entrei da faculdade ainda, mano.
Mas eu acho que sim, acho que já me enrolaram sim, com certeza. Todo mundo foi enrolado, não com tem certeza. Como, né? Em tanto tempo, imagina, porque tem gente que é muito esperta, né? Tem muito um 71 aí que dá nó em pingo d'água, né? Tem muita gente, né, mano? Muita gente com essa característica de enrolar, né? Então com certeza já devem ter me enrolado, sim. Mas nada, às vezes a pessoa enrola, mas nunca cometeu um crime, né? Enrola aí pra conseguir um emprego legal. Eu sou bom de rádio. Então. Tem uns que enrolam Sou bem. baita Então, doutora, mas isso aí. nessa carreira, você se arrepende de alguma coisa na sua carreira? Não, faria tudo de novo. Nenhuma sentença que você deu que você falou, poxa vida, essa passei, eu não precisava. Ou isso não atormenta um juiz? Nunca me atormentou. Graças a Deus nunca me atormentou, assim. Como eu falei, tudo eu sempre fiz com muita convicção, com muita certeza. Se eu estava com alguma dúvida, eu parava naquele momento, ia para casa, dormia, deixava para outro dia para pensar mais um pouco. Geralmente, depois de uma boa noite de sono, tu vai ficar mentalizando aquele fato, aquele assunto. E tu fica mentalizando, vai para casa, dorme, no outro dia tu acorda, já sei o que eu vou fazer. Sabe? Já a resposta vem. Geralmente acontece agora nós assim. temos outro fator aí que interfere também nas decisões. Né? Você é mulher, e calma que eu vou falar, calma, não vem depois disso. Né? Você tem interferência de hormônios, como todas as mulheres. Mulheres têm ciclos complexos durante o mês. Não, mas é verdade, doutora. Assumir o programa não, mas é verdade. Já vou avisar. As mulheres têm mudança de humor, é algo natural, fisiológico, que acontece com as mulheres. Né? Como é que você, como juíza, lidava com isso? Lida ainda, né? Porque tem dias que a gente não tá bem, né? E as mulheres sofrem bastante disso. Isso atrapalhou ou atrapalha em algum momento ou não? Vocês vão achar que eu tô mentindo, mas eu nunca sofri com TPM, não, sabia? Sofreu nunca? Não. Eu acho que eu sou uma pessoa diferenciada. Na minha gravidez, eu não tive enjoo, eu não tive nada. Não, mas daí minha esposa também não tem problema com TPM. Não? Ela é surtada o mês inteiro. Quem tem é tu. A minha esposa é surtada o mês inteiro, aí é mais de boa. Eu nunca senti muita diferenciação. Claro, tem dias que tu não tá bem naturalmente, porque tu não tá bem, aconteceu alguma coisa, tu tá mais depressivo, ou tu tá mais irritado, porque alguma coisa aconteceu. Mas assim, eu nunca me senti diferente em determinados meses, assim. Não, a Débora entrando, o advogado olha assim, hoje vai dar. Hoje, olha pro réu e diz, tá lascado, filhão. Hoje tu não sai daqui. Eu teria um problema com fome. Por quê? Tá com fome? Eu com fome, eu acho que, olha, eu ia botar todo mundo com 40 anos. Eu ia ter que comer um pratão antes, dar aquela reforçada antes. Que é o que me muda o meu humor, né? Ô, Débora, o que tira você do sério? Por exemplo, você já saiu, né? Já perdeu o controle enquanto revestida de juíza, sabe assim? Chegar atrasada me deixa nervosa. Por isso que eu chego sempre cedo. As partes, assim, você fala o quê? Ou não? Tu diz. Não, eu digo, eu assim. Sim, você chegar atrasado? Eu não gosto de me atrasar. Eu gosto de eu gosto de fazer a lição de casa e eu ir para algum lugar já saber o que vai acontecer. Eu gosto de controlar a situação. Mas aqui você não sabe, você nunca soube o que vai acontecer nas entrevistas comigo. Mas eu cheguei cedo. A gente sabe o horário que vai começar. Eu cheguei cedo pra não ficar nervosa. Eu chego cedo, eu me acalmo, cheguei cedo, tô tranquila, respiro. Mas assim, o que me tira do sério? Mas aqui a senhora tá em casa também, né? A senhora sabe que aqui não vai ter nenhuma situação constrangedora ou polêmica, né? Eu acho que não sei, poderia dar uma desestabilizada. Vindo de vocês, eu não sei. Eu não sei. Isso aí, doutora. Nunca se sabe. Olha, a gente já tem o respeito pelos juízes, né? Agora, várias execuções penais, o negócio que a gente fica mais. Mas eu acho que a mentira me tira do sério. Que a pessoa mentir na cara dura e querer me enrolar e querer me fazer de trouxa, assim. Lavada, assim, aquela coisa. Aquela coisa bem assim, bem escancarada, sabe? Aquela mentira deslavada que tu vê assim que a pessoa tá tirando onda com a tua cara. Isso aí me tira do sério. Mas não dá pra segurar a mentira muito tempo, né? Não, ninguém segura. Ninguém é o que não é por muito tempo. Não dá mesmo, né? Ainda mais sob pressão, imagino, você não vai conseguir, né? Não, tu vai inquirir uma pessoa, uma testemunha ou réu e tal, você faz a pergunta de uma maneira, e tu vê que a pessoa fica, né, tu vê que a pessoa meio que tá mentindo ali, não tá falando muito bem a realidade, tu troca um pouquinho, a pessoa já cai. Sabe que tem uma história, doutora, eu trabalhei numa empresa há muito tempo, também já prescreveu, né, já faz bastante tempo, e algumas pessoas dessa empresa, foram, deram depoimentos para policiais federais, é um probleminha que teve.
não muito grande. E uma delas. A Polícia Federal sempre se envolve, corriqueiro para eles. Né? Isso, o probleminha tranquilo. Coisa pouca. E essa pessoa tentou mentir pro policial federal e ela depois começou a me contar como é que foi a abordagem. Né, do contexto da mentira, assim, foi um negócio muito interessante, assim, você falou da mentira, assim. O pessoal também ficou meio irritado, ela disse. Com a mentira, assim, até porque eles já tinham toda a verdade, né? Então, quer dizer, foi um negócio... Geralmente quando um policial federal começa a te perguntar uma coisa, ele já sabe a resposta, então não tenta mentir. Juiz é a mesma coisa. Mas juiz tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? Eu tenho medo de cometer injustiça. Eu acho que esse é meu único medo, assim, de decidir errado, colocar algum inocente na cadeia. Isso eu tenho medo. Mas isso te assombra ou não? Não me assombra, porque assim a gente tem o devido processo legal, as provas estão ali e na dúvida você tem que absolver. Tem até um ditado popular que diz, deixa eu me lembrar, é melhor você absolver 100 culpados do que condenar um inocente. Né? Então isso é um ditado popular e é muito real, né? Então, se você tem alguma dúvida daquela prova, se é ou não aquela pessoa, então é melhor absolver do que colocar na cadeia algum inocente, sem sombra de dúvida. Doutora, a última, você tem pergunta? Só dá tempo para mais uma. Pode, acabou? Pode não. Onde é que fica o preconceito dentro de um tribunal? O preconceito contra classes sociais desfavorecidas, o preconceito, e não o seu. Não falo do seu preconceito, né? Não é isso. Mas no contexto geral, que dizem que preto e pobre no Brasil são as pessoas que são mais, né? Cometem mais crimes, são mais julgadas. Como é que você enxerga isso? Eu vejo que nós aqui em Criciúma, na nossa região, no nosso estado, nós somos muito privilegiados, porque eu nunca vi nenhum tipo de preconceito. Seja de cor, de dinheiro, de raça, de credo. Eu nunca vi esse tipo de preconceito. Tanto é que no nosso presídio penitenciária, sempre tem aquela pecha, só vai preto, pobre. Não é verdade. A maioria é branca, a maioria é jovem, né? Nós temos muitos presos branquinhos, de olhos azuis, então não existe. Aqui nós não temos esse tipo de preconceito. Temos muita sorte, né? Temos pessoas muito boas, assim, que fazem a coisa certa. Doutora, você é uma delas, com certeza, a gente só tem que agradecer. Quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer a última, vai. A senhora falou sobre alguns avanços que a nossa legislação poderia ter. A senhora já se sentiu tentada alguma vez de participar de um processo político, de legislar de alguma forma? Não, até porque nós somos proibidos legalmente. Nós somos proibidos legalmente. Então eu nunca nem pensei, nem imaginei. Síndico de prédio, não pode também? Não posso nem ser síndica de não prédio. Pode? Não pode. Que coisa, sorte aí. Que desculpa boa que você tem, né? Olha só, não me permite. O nosso estatuto não permite nenhum tipo de interferência, assim, né? Tu vê, nem síndico, né? É verdade, eu tinha até esquecido disso. A única coisa que a senhora pode ser além de juiz é professora, né? Exatamente. Daí... Posso ser professora, isso mesmo. Não posso ter outra profissão, não posso ganhar dinheiro de outra maneira, é só ali mesmo. Doutora, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tem o que? Instagram, Debbie Zanini. Debbie Zanini, é só seguir lá, né? Tem bastante coisa lá. É só seguir lá. Não tem nada de direito lá, né? Não, meu Instagram é pessoal. Eu né? não misturo. Eu não coloco coisas da minha profissão no Instagram. É só mesmo vida pessoal, família, amizades. E é isso aí. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada também. Obrigada, Fernando. Obrigado, Fernando Choque. Prazer receber você. Precisando, tamo aí. Tá bom, e não esqueça de uma coisa. Nesse programa somos o quê? Somos todos a favor do judiciário. Somos? Com certeza. É melhor você tá dando umas treta aí pra quem não é. Tá bom, vamos no caminho.